Bom dia, pessoal. Estamos começando aqui. Vou escrever nosso tema de hoje e vou fixar. Fixando o comentário. Pessoal, prazer ter vocês aqui. Estamos prontos. Hoje a nossa conversa vai girar um pouquinho sobre alguns dos acontecimentos de hoje, né? Pela manhã. E eu vou destacar aqui dois, né? Basicamente a fala do presidente Bolsonaro. Obrigado, Ian, pelo elogio aí, melhor hora do dia. Para mim também é sempre uma grande alegria poder contar com vocês e conversar com vocês. A gente vai falar hoje sobre a fala que o presidente Bolsonaro fez logo pela manhã, que está repercutindo bastante na mídia, em que ele chamou os governadores para o diálogo para encontrar um tipo de solução, mas uma solução dentro da narrativa dele, né? Tá baixo o áudio? Deixa eu ver. Ai. Melhorou o áudio? Melhorou? Vamos ver, vou subir aqui. Ai, meu Deus. Opa. Veja se o áudio melhorou agora, Mari, que me deu a dica aí. Tentei aumentar o volume. Se alguém tiver com problema de áudio aí também me avisa que a gente tenta dar um jeito. Bom, gente, então hoje a nossa ideia aqui é conversar sobre a fala que o Bolsonaro fez logo de manhã na saída da residência oficial e o artigo do general Hamilton Mourão e outros temas correlatos, tá bom? Eu queria dizer, primeiro, agradecer a todas as pessoas que estão aqui. Que bom, obrigado pela dica aí que permitiu que a gente melhorasse o áudio, tá, Mila? Obrigado. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui, um agradecimento especial à minha irmã que acabou de entrar, né? E queria agradecer a todas as pessoas que aqui estão e dar alguns recadinhos de saída, né? Se você não segue ainda a nossa página no Instagram, eu peço que você o faça. Nós precisamos de seguidores. Se você puder encaminhar essa live e as outras lives para os seus amigos e colegas, por favor, o faça. Tem um aviãozinho de papel aqui, você clica no aviãozinho e manda para a sua lista. E gostaria de convidar vocês também a me seguirem em outras redes. Eu estou no Twitter, estou aqui no Instagram, estou no Twitter, estou no Face e tem o nosso canal no YouTube, onde todas essas lives vão para lá, né? Quero agradecer as pessoas que me ouvem enquanto almoçam, é sempre uma alegria. E ver tantos rostos novos e pessoas que eu não vejo há algum tempo também é muito bom. Então peço para que vocês, se puderem, encaminhem para as pessoas, encaminhem para os amigos, para a gente fazer esse diálogo nosso aqui cada vez mais produtivo, cada vez mais instigante. E dando sempre um recado para as pessoas que estão aqui chegando pela primeira vez, que o nosso objetivo não é fazer militância para A ou para B. Esse é um exercício de análise, né? Um exercício de reflexão sobre a conjuntura política brasileira e como analisar política faz com que ninguém morra de tédio nesse país. A gente está aí todo dia fazendo esse diálogo de segunda a sexta, melhor dizendo, né? Sempre ao meio-dia. Então, pessoal, dois fenômenos interessantes que aconteceram hoje de manhã, que eu creio que merecem uma reflexão e uma análise nossa para esse dia de hoje, né? O primeiro deles foi uma fala do presidente Bolsonaro quando ele saiu da residência oficial e estava acompanhado do ministro das Relações Exteriores, conversou rapidamente com o pessoal da imprensa, reforçou a sua preocupação com os elementos econômicos da atual conjuntura nacional, usou como exemplo o fato de que mais ou menos 2.300.000 mutuários da Caixa estavam pedindo postergação do pagamento das suas hipotecas, disse que conversou com o presidente da Caixa Econômica e que haveria um esforço para que o período de carência de postergação nesses pagamentos fosse ampliado para 4 meses. Ele aproveitou isso e fez um diálogo e chamou os governadores para a mesa de diálogos, quer dizer, vamos conversar, vamos encontrar uma solução, né? Pela primeira vez que eu tenho notícia, o presidente deu algum tipo de manifestação de que lamentava a morte das pessoas,
mas manteve o seu posicionamento de dizer que o isolamento social por si era ruim e jogou essa pelota pro outro lado, né? Jogou essa pelota para os governadores. Isso é bastante interessante, sobretudo porque mostra que o governo, e a gente tem falado disso nas lives, que o governo em determinado momento conseguiu encontrar um determinado tipo de articulação, né? De articulação narrativa, de um storytelling que pode, de algum sentido, dizer que tem-se uma direção a ser seguida. E esse fenômeno, essa ação do presidente Bolsonaro foi acompanhada da divulgação de um artigo pelo vice-presidente Hamilton Mourão, no estado de São Paulo, em que o presidente Hamilton Mourão defende, né, entre outras coisas, uma revisão do federalismo brasileiro, e nessa revisão do federalismo brasileiro chama muita atenção o fato de que o vice-presidente traz o mesmo argumento que é o argumento do presidente Bolsonaro e que é o argumento do governo, da ideia de que há uma espécie de usurpação de atribuições do legislativo e do judiciário e que não se deixa o governo, em algum sentido, trabalhar e seguir em frente com aquilo que seria a responsabilidade dele, que é lidar com a crise como um todo, né? Esses dois argumentos, então esses dois momentos, um que é a fala do presidente Bolsonaro e o outro que é o artigo do vice-presidente, são importantes para a gente entender que, em determinado sentido, o governo vai seguir na sua narrativa de dizer que a grande problemática é econômica, vai seguir na sua narrativa de dizer que o isolamento social por si não resolve e vai seguir na sua narrativa de dizer que a responsabilidade pelas políticas de isolamento é dos governadores e prefeitos, sem ter passado pelo crivo do governo federal. E está tudo bem no governo dizer isso. Essa é a narrativa posta pelo governo. O ponto fundamental é que a narrativa como colocada, à medida que o presidente da República chama os governadores para o diálogo, esse chamamento para o diálogo parece pouco eficaz. E parece pouco eficaz por quê? Porque nesse exato momento, no ambiente de polarização que a gente vive, efetivamente há uma enorme desconfiança entre os entes públicos. E aqui eu não quero dizer que isso é responsabilidade do presidente ou que isso é responsabilidade dos governadores. Eu acho que é responsabilidade de ambos. E aí eu explico. O que tem acontecido desde o surgimento da pandemia? Nós temos visto um enrosco entre tipos de estratégia de narrativa que tem como fim último de ambos os lados gerar algum tipo de ganho político para si. Certo? O presidente da República, de um lado, entendeu que o melhor para ele como mandatário era assumir uma postura de que o combate a uma eventual recessão e o combate a uma eventual explosão do nível de desemprego era a melhor coisa a ser feita, e nesse aspecto, políticas e posicionamentos de isolamento social eram bastante perigosas para o futuro do governo. A concepção da presidência da República, portanto, é que no ambiente de várias crises que nós estamos aqui debatendo nos últimos dias, no último mês e pouco, né, a maior dessas crises seria, de fato, uma crise econômica, porque arrebentaria com o governo e com a reputação dele, tá bom? De outro lado, nós temos que coube aos governadores, né, e aí a gente teve, com o passar dos dias, que alguns governadores foram mudando seus posicionamentos, coube aos governadores a compreensão de que, efetivamente, dava-se para ocupar um espaço político a partir do momento em que o presidente da República se colocava contrariamente ao isolamento. Eu não estou dizendo aqui que os governadores erraram ao assumir as políticas de isolamento. Eu estou dizendo aqui que esse movimento de adoção da política de isolamento foi muito usado também por um número considerável de governadores, com mais destaque ao governador de São Paulo, como uma estratégia política de visibilidade também. E aí é importante a gente entender isso, por quê? Porque nós vivemos em uma democracia de representação e a democracia de representação é competitiva. E aí, nesse aspecto, uma pergunta contrafactual, isso quer dizer, uma pergunta possível a ser feita é: caso o presidente tivesse assumido uma postura de isolamento, haveria o risco de algum governador ser contrário ao isolamento? Talvez em âmbito de comparação, a gente poderia trabalhar com o caso dos Estados Unidos, que também é um país grande, uma federação muito mais robusta do que a nossa em determinado sentido. Seria possível. Alguns governadores poderiam, de repente, assumir uma posição que era de refutar a ideia de isolamento, caso ocorresse um exercício contrário. O ponto fundamental aqui, gente, no entanto, é dizer que aonde está a falha de processo, que é isso que nos vitima hoje como indivíduos, né, e como cidadãos especificamente.
A falha no processo, em algum sentido, parece estar no fato de que tanto o presidente quanto governadores, em sua grande maioria, tomaram muitas decisões de política pública não baseadas em evidência. O que eu estou querendo dizer aqui? Vamos falar dos equívocos de procedimento das esferas federais e estaduais em termos de lidar e compreender a lógica da pandemia. Efetivamente, tanto o governo federal quanto os governos estaduais, em sua maioria, com exceção do Rio Grande do Sul, que fez uma política interessante nesse aspecto, todas as decisões estão baseadas em um número incompleto de evidências. E aí o que eu estou querendo dizer? As decisões estão baseadas em diagnóstico e as decisões estão baseadas no número de óbitos, ok. E as decisões estão baseadas também em componentes políticos, né? Com a possibilidade de dar uma sangrada aqui, de aparecer numa posição. Só que, de fato, o que falta no ambiente político brasileiro em termos de políticas públicas na atual conjuntura? Faltam ações de precaução, como, por exemplo, testagem. Que seja testagem massiva, que seja testagem amostral, não se testa o suficiente, não se tem equipamento suficiente. E aqui eu abro parêntese para o que tem acontecido no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul, através da Universidade Federal de Pelotas, criou um programa em que eles estão testando a população a partir de uma determinada técnica estatística, mas estão testando. Eles estão testando grupos de pessoas em rodadas de 15 dias, né, aleatoriamente, para saber qual é o nível de contágio real da população do estado, ou o nível de exposição real, caso eu erre o termo, me desculpem, eu não sou da área de saúde, qual é o nível de contágio real da população em termos da pandemia. E isso tem gerado, no caso específico do Rio Grande do Sul, que o nível de letalidade, né, e o nível de aderência às políticas de isolamento é maior, e isso tem dado ao governador do Rio Grande do Sul, que é o senhor Eduardo Leite, a possibilidade de pensar uma lógica de reabertura. Porque aqui vem um equívoco dos governos, né, da maioria dos governos. Todo mundo foi muito rápido em criar as ações de isolamento, isso é ótimo, mas a maioria dos governos tem se equivocado, dando prazos e expectativas não exatas acerca de quando vai reabrir a economia ou quando as pessoas vão poder voltar para a sua vida cotidiana. E aí vem um ponto importante, que é o componente psicológico e de saúde, de sanidade mental do cidadão que adere ao isolamento. Ele adere ao isolamento, mas em algum momento ele precisa de uma expectativa, porque não tem algo mais daninho para as pessoas do que a incerteza. E aí vem, à medida que o isolamento tende a cair, porque as pessoas vão tendendo a se cansar, e os governadores estaduais vão tendendo a errar em termos de previsão, porque a gente entrou no efeito sanfona, né? Os governadores e prefeitos dizem que vão abrir, aí eles se assustam com os dados e recuam, né? De outro lado, esse fenômeno tem feito, de outro lado, com que haja um desgaste acerca da credibilidade que esses entes possuem. E aí, se aproveitando disso, no exato momento, na exata conjuntura, a narrativa do presidente e do vice-presidente da República é reforçada no sentido de dizer, olha, eu quero conversar com vocês, mas entendo, a decisão como foi tomada lá atrás está equivocada e ela tem que ser efetivamente alterada, né? E aí, nesse aspecto específico, a gente entra num outro componente que é muito importante, que é o desafio da construção do consenso e diálogo acerca de uma estratégia nacional, né? Ou de princípios nacionais. E eu não estou falando especificamente das ações do Ministério da Saúde, tá? Eu estou falando especificamente em termos de compromisso político. E aí, eu vou voltar em uma das primeiras lives que a gente fez mais de mês atrás, quando nós comparamos porque alguns países têm funcionado melhor que outros, tá? Ou que funcionaram melhor que outros em termos de gestão da pandemia. E aí, especificamente lá, a gente identificou, eu comparei 4 países, né? Eu comparei Espanha, Itália, Alemanha e Coreia do Sul. Né? Não entrei em cidades-estado como Singapura, Macau, Hong Kong. E qual era o elemento fundamental e diferencial? Enquanto que Espanha e Itália vinham um processo de pouco consenso político e a falta de consenso político gerou instabilidade decisória, e essa instabilidade decisória teve como resultado o fato de que o número de casos e a letalidade da doença foi muito alta, nós temos que Coreia do Sul e Alemanha muito rapidamente conseguiram construir consenso político. E na hora que você constrói consenso político, você consegue enfrentar o problema, e o resultado do enfrentamento do problema de fato é a possibilidade de encontrar soluções ao problema. E aí, quando a gente fez aquela comparação lá atrás, isso está no YouTube, né? Todas as lives estão lá no YouTube. Acho que com exceção de umas 2 ou 3, mas todas as outras estão lá,
né? Desde que me deram a dica de pegar e tirar do Instagram e jogar no YouTube. Então, assim, todas elas estão lá. O fato fundamental é que, passados 50 dias, né, em termos de Brasil, nós temos que, efetivamente, o Brasil caminha para ser uma situação muito, muito crítica em termos de pandemia. Eu não sei, e aí me baseando meramente em modelos matemáticos, né, até o presente momento, a gente ainda não tem a possibilidade de dizer que o Brasil vai se tornar um epicentro global da Covid-19. Sobretudo pelo fato de que especificamente o número de mortes nos Estados Unidos e o número de casos nos Estados Unidos é muito, muito alto. Mas se a gente reduzir isso para o ambiente de América do Sul, a gente pode dizer que na América do Sul o Brasil tem uma situação dramática em termos da pandemia, né? E aí vem, nesse contexto todo em que a pandemia foi politizada, e a gente já falou isso aqui, já falaram isso na TV, um monte de coisa, o elemento fundamental é, chegou a hora de diálogo, né? Especificamente como cidadão, a gente poderia dizer, bom, passou a hora do diálogo, né? Porque a gente precisa de políticas públicas que funcionem e deem resultados. E até o presente momento, as políticas públicas brasileiras não têm funcionado e não têm dado resultados, porque o número de óbitos é alto, né? Cidades como Fortaleza e Manaus colapsaram, cidades como São Paulo têm um número enorme de óbitos, né? Governos estaduais como o governo do Distrito Federal, e essa é uma notícia bastante importante e bastante grave dentro de um ponto de vista de contexto político, o governador do Distrito Federal anunciou hoje, eu recebi a notícia hoje, então não sei se foi hoje ou ontem, se alguém souber me ajuda aí, ele anunciou que não receberia pacientes de outros estados. Ora, se o Distrito Federal diz que não recebe pacientes de outros estados, você cria uma dificuldade, por exemplo, para o estado de Goiás e para o estado de Minas Gerais, que são limítrofes, né? E que tendem a ter uma situação mais complexa. Então, o que acontece? Essa competitividade entre representantes políticos chegou, em determinado sentido, em um patamar que pode nos colocar no pior dos mundos, porque a narrativa de um lado desestimula o isolamento social e a narrativa que estimula o isolamento social de outro lado também não tem um componente de evidências muito claro para dizer se em algum momento a gente consegue sair de casa. Com exceção do Rio Grande do Sul, e aí teve um comentário bem legal aqui acima, que eu vou voltar, né? Da Mila Policarpo, obrigado pelo comentário. Ela diz assim, ó, hoje estamos trabalhando no Rio Grande do Sul com bandeiras por região, conforme os dados coletados nas pesquisas. Essa pesquisa é feita pela Universidade Federal de Pelotas, né, que é quem lidera o time de pesquisa, e outras situações outras universidades juntas, e qualquer universidade do país pode entrar nessa pesquisa e fazer isso na sua própria região. A questão é, vai ser feito? E aí a gente entra num outro dilema, que é a qualidade da tomada de decisão e a compreensão básica que momentos como esse trazem, né, quando a gente está falando de políticas públicas, que não há recursos suficientes para fazer tudo. Política pública boa, gente, é política pública baseada em evidência, porque a partir do momento que ela está baseada em evidência, ela traz os melhores resultados, que não são os resultados perfeitos, são os melhores resultados, tá bom? E aí estamos chegando aqui no fim da minha fala, né? E aí eu vou aproveitar que vou ler uma pergunta que está num comentário da Lidiane. Será que a dificuldade de gestão é intrínseco a todos os níveis governamentais brasileiros? Será que a dificuldade de gestão é intrínseco a todos os níveis governamentais brasileiros? Eu creio que é um dilema, Lidiane, de países grandes ou de países que não são ricos, né? No caso do Brasil, um país de renda média. A gente tem uma enorme dificuldade em entender, ou melhor, em construir uma lógica de gestão que seja eficaz e que consiga identificar os problemas de maneira rápida. Minha percepção, como alguém que trabalha com análise política e análise de risco político, sempre é baseada no fato de que a gente efetivamente tem uma variável de controle que é a estabilidade e a qualidade do sistema político como um todo, né? E aí, quanto mais estável, quanto mais qualificado, quanto mais previsível é o sistema político em termos democráticos, que não significa dizer que não tenham atritos institucionais vez por outra, mas quanto mais qualificada é a decisão, melhor é a qualidade da política pública. E aí, especificamente no caso do Brasil, eu acho que a gente se vitima muito nesse exato momento com o fato de que está tudo muito polarizado, né? A polarização ocupa um espaço da reflexão política que é muito alto e a consequência disso é que a gente está mais preocupado, em algum sentido, em tentar
responder ao outro de maneira agressiva do que de maneira fundamental de resolver o problema. Posso te dar exemplos que envolvam a minha pessoa. Eu não sei se alguém aqui viu, mas na semana passada eu prestei uma entrevista, eu fiz comentários para uma entrevista do Jornal Nacional. E aí, não, no Jornal Hoje, aí apareceu no Jornal Hoje e no Jornal Nacional. Foi na sexta-feira. E me fizeram uma pergunta muito simples. Olha, indicações políticas podem prejudicar a qualidade da gestão pública? A resposta é óbvia, gente, em termos de métricas, sim. Né? Se a indicação política for feita por motivos ruins e o currículo da pessoa não for bom, ela pode atrapalhar a gestão pública. Assim como um profissional que passa num concurso público, mas não se engaja na esfera de trabalho público, também dificulta a gestão. Isso fez a minha vida bastante emocionante na sexta e no sábado, assim, com o número de mensagens e xingamentos que eu recebi por todos os tipos de rede possível, né? Que é uma ideia idiota. Ninguém me perguntou o que achava, ninguém falou do comentário, só falaram, você apareceu em lugar XYZ. É uma ideia boba, né? Por quê? Porque está todo mundo muito preocupado em externalizar emoções e está todo mundo muito pouco preocupado em entender processos. E como a gente entende processos? A gente entende processos refletindo sobre os processos. A gente não entende o processo vociferando sobre o processo, né? Senão a gente não está fazendo análise, é mera exposição de opinião. E já tem muito isso, entendeu? As pessoas refutam um elemento causal concreto, soltam a sua própria opinião e dizem que isso é análise. Isso não é análise, gente. Opinião é uma coisa, análise é outra. A análise tem que fazer o exercício e o esforço para ser impessoalizada. E aí, diante disso, já para a gente passar, podem começar a escrever as perguntas, tá, pessoa? Usa a ferramentazinha aqui do Instagram, tem uma interrogação, clica na interrogação e já vai escrevendo as perguntas, porque eu estou terminando minha fala, para a gente não perder tempo, porque são só 40 minutos. Eu concordo, Douglas, para muitos é tabu pensar. Isso aí. O que que a gente tem, então? Qual é o grande obstáculo aqui, né, na construção de diálogo entre o governo, os governadores, os prefeitos, o governo, o legislativo e o judiciário? É porque está todo mundo encastelado em posições de poder, né? A presidência da República está encastelada em uma posição de poder, os governadores estão encastelados em uma posição de poder, o legislativo está encastelado em uma posição de poder, o judiciário está encastelado em uma posição de poder e, de determinado sentido, ninguém quer descer do seu próprio pedestal para dialogar. E esse é o grande desafio. As pessoas vão ter que descer dos seus pedestais para dialogar. E enquanto isso não for feito, de fato nós teremos que as políticas públicas e as decisões feitas serão ruins por vários motivos. Alguns a gente tem identificado aqui, né? E outros novos podem surgir. Mas efetivamente tem um elemento de crença na capacidade da representação de resolver o problema, né? E esse é nosso maior dilema hoje. As pessoas têm perdido crença na capacidade da representação de resolver os nossos problemas. E é isso que a gente precisa resolver em termos de análise. E aí está falando aqui o analista, tá? Que fala com o estrangeiro diz, cara, eu não vou entrar no Brasil, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, a gestão dos caras é péssima, do processo. E aí tem um elemento que eu escutei em uma reunião um dia desses, e aí eu posso dizer que é bem tranquilo, porque já está na mídia também, que é o fato de que existe a possibilidade de que brasileiros sofram restrição para viagens no exterior, no pós-Covid. Porque, como a gente não está fazendo o dever de casa, não vão deixar a gente viajar. Vários países já têm começado a pensar que os estados que estão sendo considerados irresponsáveis na gestão da pandemia, seus cidadãos não poderão visitar determinados lugares. Esse é um risco grave e que pode se transbordar, por exemplo, para uma diminuição da importação de produtos brasileiros no exterior. Então, exportação no exterior foi redundante, desculpa. Exportação de produtos brasileiros. Então, é importante fazer essa reflexão hoje e pensar na eficácia das políticas públicas e das decisões que estão sendo tomadas, tá bom? Vamos lá, as perguntas. Eu vi que já tem algumas aqui, né? A primeira aqui é da Thaís, né? Obrigado, Thaís, pela pergunta. Por que essa narrativa de responsabilização dos estados sobre o isolamento, de certo modo, é tão aceita? Olha, Thaís, eu creio que tem duas variáveis importantes, né, na aceitação da narrativa ou na profusão. Eu acho que são dois processos. Um é de profusão da narrativa e o outro é de aceitação da narrativa. Eu creio que num primeiro momento, e aí talvez por equívoco de comunicação dos governadores, quando eles disseram, olha, nós vamos fechar.
mas criaram expectativas falsas acerca do reabrir, ou falharam na construção de calendários de reabertura, ou de políticas de testagem, ou do zoneamento dos estados. E aí nisso eu volto a dizer, para mim quem tem feito um bom trabalho nisso é o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. Não conheço o Eduardo Leite, nunca morei no Rio Grande do Sul, não tenho nenhum vínculo político com o grupo político dele, mas o fato tem uma lógica no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado brasileiro que construiu uma lógica para entender o problema e para tentar reabrir a economia, né? E aqui eu não quero cometer injustiça de dizer, por exemplo, Santa Catarina fez um calendário de reabertura, mas a lógica do Rio Grande do Sul em termos de atuação é mais eficaz, porque ela tem uma métrica de testagem coordenada por um especialista em epidemiologia, e a partir daí o governo está recebendo os inputs dizendo, eu vou fazer isso, eu vou fazer tal coisa, tá? Então esse é o primeiro aspecto. A profusão acontece quando a maioria dos governadores entendem que é um espaço de poder a partir da contraposição ao fato de que o presidente não é favorável ao isolamento. Só que agora a gente começa a entrar numa segunda fase, no meu olhar, que é o momento em que as pessoas que aderiram ao isolamento começam gradativamente a se sentirem muito pressionadas por uma série de causas. Política, psicológica, financeira, e essa pressão está fazendo as pessoas devagarinho irem desistindo da coisa, né? E à medida que elas estão desistindo da coisa, elas vão procurar responsáveis pela situação. E aí, nesse aspecto, a narrativa do presidente me parece bastante eficaz, porque ele está desde o primeiro momento dizendo, olha, não sou eu nunca quis o isolamento, a Suécia não partiu para o isolamento. É verdade, a Suécia não partiu para o isolamento, mas quando você compara o número de óbitos entre a Suécia e a Dinamarca, por exemplo, morreu muito mais gente na Suécia que na Dinamarca. E a economia sueca, assim como a economia dinamarquesa, também está decrescendo. Então é importante entender, não é o isolamento que está arrebentando a economia. O que está arrebentando a economia é a doença, gente, porque não tem remédio, não tem tratamento. Só que aí, em um país, em uma sociedade polarizada como a brasileira, isso cola. Então, o presidente aposta nesse exato momento que com o aumento da pressão sobre as pessoas e o aumento e a diminuição da régua das pessoas em termos de sobrevivência psicológica, financeira e outras, ele pode continuar jogando no colo dos governadores, tá? Gente, eu tenho visto alguém jogar uns comentários aqui. Se forem perguntas, eu talvez não consiga ver porque eles vão passando, tá? Por isso que eu estou pedindo para usar a ferramenta do Instagram de pergunta. Por que Bolsonaro afirma 70% das mortes pelo Covid? Então, eu não entendo também essa afirmação não, Sabrina. Eu acho que ele tirou isso de algum dado que eu particularmente não tive acesso, né? Então eu não sei dizer de onde ele tirou ou como ele está construindo esse tipo de narrativa. O fato para mim que parece bastante forte aí é que a narrativa do presidente com essa alegoria, né, do número de mortes causadas pela Covid-19 está muito ancorado no fato se a gente não enfrentar a situação, a gente vai ter o pior dos mundos, que é morrer um monte de gente e morrer todo mundo de fome, né? Em algum sentido, o presidente cria uma dicotomia entre a pandemia e a economia. E o que a gente tem de dados de políticas públicas mundo afora é que não tem essa dicotomia, né? O que está congelando a economia é a doença mesmo, não é o isolamento. Não importa aonde, não importa o país, se é a Suécia que não fechou ou se é a Alemanha que fechou, não importa, a economia está degradando nos dois países, a gente tem que ter um plano, né? Um plano para diminuir danos. Eu creio que esse é o desafio, tá bom? Acha provável o impeachment do Dória ganhar força? Fiquei sabendo que já tem 2 pedidos na Lespe. Olha, eu acho que não, tá, Andrei? Porque até o presente momento não há um embate entre o Dória e a Assembleia Legislativa de São Paulo. Não vejo, não. Mas eu acho que isso é parte do confronto político entre o Dória e o Bolsonaro. À medida que o Dória levantou o tom contra o Bolsonaro, aqueles deputados estaduais que são favoráveis ao Bolsonaro na Lespe subiram o tom contra o Dória, né? Com a ideia de impeachment. Vamos lá. Já dá para falar da MP 966? Dá, mas aí você tem que ser mais específico, meu velho. O que é que você quer saber da 966? Faz uma pergunta mais concreta e eu te respondo.
Tá, tem uma pergunta aqui. O Bolsonaro foi eleito com a promessa de não dialogar, né? Ele vai topar perder sua base eleitoral? Ele vai topar perder sua base eleitoral para fazer diálogo político? Né? Então, essa é uma pergunta interessante. O ponto é, o presidente vai ter que dialogar em algum momento? Vai, né? E o presidente tem dialogado nos bastidores. Ele não tem dialogado com os governadores, né? Mas ele tem dialogado com o Centrão, por exemplo. Há nitidamente um esforço da presidência da República em dialogar com os partidos do centro para avançar questões sobretudo no Congresso, que sejam de interesse do governo. O ponto fundamental para mim, Paula, aí nesse aspecto é tentar entender em que medida ou até onde o governo quer dialogar sem vender uma ideia para o seu eleitorado base de que ele está abrindo mão dos seus próprios valores e princípios, né? É mais ou menos, e a gente conversou isso umas 3 lives atrás aqui, é mais ou menos o que a gente tem observado no processo de entrega de cargos para o Centrão. Significa dizer o quê? O governo entregou cargos para o Centrão que não aparecem na foto do Ministério, né? Você dá cargos de segundo escalão, você dá a diretoria de um banco, você dá uma superintendência, você dá uma coordenação, uma secretaria de ministério, mas esses caras não aparecem na foto. Porque se eles aparecem na foto, né, efetivamente o presidente tem que dar explicações à sua base eleitoral. Então, o diálogo existe, tá? Na minha opinião. Ele não existe naquilo que o governo julga como sendo os elementos de princípio e que permitem ao governo ter votos. Nesse aspecto, eu não sei se você leu, mas eu te recomendaria muito ler o artigo que o Mourão escreveu para o Estadão hoje, que é um dos tópicos da nossa conversa aqui, né? Onde ele diz que o país tem que entender, ou os entes representativos e a imprensa devem entender o fato fundamental de que o governo foi eleito para governar e eles devem deixar o governo governar. Entende? Como se em algum sentido houvesse uma ideia de que o governo não está sendo permitido ao governo implementar a sua própria agenda, né? E aí o governo não está implementando a agenda porque a agenda é ruim, ou o governo não está implementando a agenda porque ele não sabe dizer qual é a agenda. Esses são os elementos que estão sendo postos em jogo, tá? Obrigado pela pergunta, espero ter respondido. Vamos aqui mais uma. Tem uma aqui, MP 966, né? Abriram a porteira ou facilitam a vida da burocracia que assina os documentos? Essa pergunta é muito boa, Tanã. A gente até conversou sobre ela antes, né? No Twitter e tal, tu me provocou lá. O que acontece? Essa madrugada, gente, o governo emitiu uma MP, que é a 966, né? Que é para proteger os servidores públicos de eventuais equívocos de gestão durante a pandemia. Isso quer dizer, se o cara errar, o princípio da MP é tentar dizer, olha, você gestor público, se você errou, pecou por excessos, quer dizer, você abriu mão de um processo licitatório ou de uma escolha devido à pressão do processo da pandemia, essa MP está te dando um salvo-conduto para você ter a tranquilidade para trabalhar, né? A ideia da MP é essa. O texto da MP vem no sentido de dizer, olha, você gestor público, não tenha medo de tomar decisões arriscadas, porque esse documento veio para te proteger. Esse é o ponto. Qual é o problema? Qual é o blowback da MP? É que ela em determinado sentido, ela abre espaço para aquele que já é mal intencionado ser mal intencionado. E esse é um dilema, e o que eu poderia dizer é que em algum momento isso pode gerar algum tipo de desgaste ou judicialização, dependendo das reações do Ministério Público, do Supremo Tribunal Federal, dos partidos de oposição, sobre a malversação de recursos públicos que daí está derivada. O ponto importante é entender que, em determinado sentido, é importante ter algum tipo de percepção ou de proteção legal para o tomador de decisão, sobretudo aquele que vai mexer com a grana, porque esse pessoal está assustado, e quem trabalha na esplanada. As pessoas têm uma visão equivocada, né, algumas vezes, não baseada em evidências sobre o trabalho do servidor público. O trabalho do servidor público é muito difícil, gente, é muito complexo, sobretudo aqueles que têm que tomar decisões que envolvem recursos públicos. Por quê? Porque a Constituição de 88 criou uma caixa, né, de controle muito, muito rígida.
tá? E eu não estou falando especificamente de, mas o número de políticos que vai para a cadeia é baixo. Isso é outra questão, né? Que tem um processo político aí nisso. Mas eu estou falando especificamente das decisões difíceis que os burocratas e os tecnocratas têm que tomar todos os dias. A lei de licitações, os mecanismos de controle do Ministério Público, da Receita Federal, da Controladoria Geral da União, criam muitos impedimentos para o tecnocrata, para o burocrata, para o servidor público. Criam muitas dificuldades. E é um fato, a MP 966 é resultado disso, é um fato que muitos desses gestores públicos estavam muito assustados com a insegurança jurídica derivada do momento de pandemia de um lado e a necessidade de outro de criar ações ou respostas rápidas para a compra de equipamento, de EPI, de respirador e tal. O pessoal está assustado. Então a MP vem no sentido de tentar dizer, olha, não fique assustado, faça o seu trabalho. Qual é o problema? Qual é o ponto cego da MP, né? E aí vamos falar de variável de risco político, né? Qual é o cisne negro da MP? Ou cisne cinza, talvez não seja tão negro. Qual é o cisne cinza da MP? É a ideia de que você, em algum sentido, está dando um recado para quem é mal intencionado, de que ele poderá ser mal intencionado e não vai sofrer nenhum tipo de sanção penal. É observar qual vai ser a reação nos próximos dias, no dia de hoje, nas próximas semanas, do judiciário, do legislativo e de outras instâncias de controle acerca do texto. Se ninguém falar nada, vai-te embora. E é aquele cara que nunca vai fazer mal feito, vai ter a segurança jurídica para fazer o trabalho, e aquele que é corrupto já o seria, independentemente da existência da MP ou não. Acho que esse é um ponto de princípio importante do texto, né? Que aquele que faria mal feito já faria mal feito de todo jeito. E aquele que trabalha direito tem segurança jurídica para fazer o seu trabalho, tá? Obrigado pela pergunta, meu velho. Vamos ver se tem mais alguma aqui, né? Acho que não. Tá. Eu vi algum comentário, passou algum comentário aqui, Cris agradecendo a live, valeu, muito obrigado. Recomendo os trabalhos da Leani Lemos e da Ana Júlia Possamay em políticas públicas contra a Covid no Rio Grande do Sul. Sim, nós falamos disso, Carla, obrigado. Tô tentando ler aqui, gente, mas a minha camisa tá claro. Peraí. Da Paula, né? Mas não há evidência científica da segurança da saída do isolamento. Como dar uma previsão? Esse é o dilema aí, Paula, que me parece, eu fui aqui resgatar sua pergunta que eu tinha visto, esse me parece ser o dilema que envolve alguns discursos políticos, né? Que aconteceram, por exemplo, também nos Estados Unidos, tá? Se a gente for lembrar do Donald Trump chegou a anunciar que a economia americana ia reabrir na Páscoa. Depois ele falou 30 de abril. Depois ele parou de falar, né? Me parece que no Brasil os políticos ainda estão cometendo esse equívoco, né? De tentar vender a ideia de que eles possuem algum tipo de controle sobre algo que é muito mais complexo do que eles pensam. Em algum sentido faz referência a um texto, né, que minha namorada me mandou ontem, que é do Albert Camus, que ele fala das figuras humanistas, né? Enfim, a história é sobre uma pandemia na Argélia e o médico tentando conversar com políticos, e ele chama esses políticos de humanistas, que é um determinado jeito gentil de dizer que eles se consideram infalíveis. E me parece que a classe política brasileira tem se considerado infalível e quer vender uma ideia de que tem controle sobre a situação. E isso tem gerado equívocos, porque aí o pessoal tem se afastado das evidências, mesmo aqueles que dizem que estão próximos das evidências, com raríssimas exceções, estão longe das evidências, né? E estão próximos de narrativas que sirvam para colocá-los em posição de vantagem, né? E à medida que ele se coloca em posição de vantagem, ele quer criar uma expectativa, ele cria uma expectativa, essa expectativa é frustrada, a pessoa para de cumprir, de ser partícipe da ideia. E é disso que a gente está falando aqui. Quando a gente fala de democracia, a gente está falando de consenso e compromisso. É o consenso de que democracia importa que faz as pessoas acreditarem na democracia, é o consenso de que vale a pena ser parte do compromisso que faz as pessoas estarem compromissadas. Então, o grande dilema das lógicas de isolamento social é que os governos têm, em sua grande maioria, fracassado em oferecer alternativas até o presente momento. Tá bom? Então, vamos aqui. Vamos lá, ver se tem mais alguma pergunta, gente. Se quiserem lançar perguntas, fiquem à vontade. A gente tá avançando aí, deixa eu ver se tem algum comentário.
Ah, legal, aqui ó, uma questão de gênero importante feita pela Carla, né? Ela citou o nome da Leani Lemos e da Ana Júlia Possamay, para não ficar todo o crédito para o Eduardo Leite, eu concordo, eu creio que o crédito tem que ser para todo mundo, eu falei porque eu estava tocando na temática dos governadores especificamente, mas te agradeço, Carla, tá bom? É... Tan, tan, tan. Aí vem aqui um comentário da Lidiane, né? Trabalhar com recurso público é difícil e pouco reconhecido, principalmente pela responsabilidade legal e moral que é, sem sombra de dúvida. É muito complicado. E nesse contexto, a MP 966 é feita para tentar criar segurança jurídica para os gestores, né? Acho que esse é o princípio. Eu vi isso também, Mila, de que o Eduardo Leite, segundo o FHC, é visto como uma futura liderança do partido, né? Tarefa difícil a dele, mas espero que seja bem sucedido pelo bem-estar das pessoas, né, nesse momento trágico aí que a gente vive e atravessamos. Então, vem aqui. Pessoal, então, estamos chegando aqui a 40 minutos. Eu não sei, como não tem nenhum tipo de... Como não há novas perguntas, eu vou iniciar o processo de dizer tchau para vocês, né? Eu quero agradecer a presença de todos aqui. As pessoas que entraram agora... Fica o convite, nós conversamos de segunda a sexta, sempre ao meio-dia, né? De meio-dia até meio-dia e 45, assim, nossas lives normalmente duram 40, 45 minutos. Se você quer ser informado, eu recomendo que você siga essa página, né? Segue a nossa página aqui no Instagram, que quando ela começa, ela dá para você, aparece no seu stories lá, que a gente está começando o diálogo, né? Para as pessoas que estão aqui todos os dias, eu quero agradecer a presença, é sempre muito legal conversar com vocês. As pessoas que fizeram perguntas, comentários, eu deixo aqui meu beijo de agradecimento. As pessoas que têm divulgado o que a gente tem feito, eu deixo o meu muito obrigado. E as pessoas que me marcam nos stories, eu agradeço profundamente, eu tento ver e responder todos o tempo todo, né? No mais, se puder, fique em casa. Se tiver que ir para a rua, lave as mãos, coloca a máscara, usa uma luvinha se tiver, se não tiver um álcool em gel, lava a mão com água e sabão, toma cuidado. Se puder conversar com as pessoas sobre a importância dos cuidados de higiene nesse momento, também bastante importante, né? E no mais, eu vou indo e nós nos vemos amanhã. Amanhã é sexta, né? Amanhã é sexta-feira. Nós nos vemos amanhã, sexta-feira, ao meio-dia. Deixando aqui meu recado para lembrar vocês, análise não é conversa de bar. Cuidem-se, cuidem uns dos outros, cuidem das crianças, cuidem dos idosos, cuidem de vocês mesmos, ajudem as pessoas. Vamos juntos passar por essa tempestade. Sempre um prazer falar com vocês, tá bom, gente? Beijão no coração, se cuidem. Tchau, tchau. Até amanhã.